Efésios capítulo 1, verso 3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Mais uma vez, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós não sabemos fazer nada sem a Tua direção. Nós não sabemos fazer nada sem a Tua orientação, Pai. Por isso, tudo que nós fazemos, nós precisamos e queremos, Pai, da Tua direção. Nós não podemos, Senhor, tomar decisões ou fazer algumas coisas sem, Pai, sem a Tua direção. Porque tudo que nós fazemos sem a Tua direção, nós fazemos errado. E nós queremos, Pai, acertar. Nós queremos, Pai, fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Nós queremos, ó Deus, atingir o alvo. Nós queremos, ó Pai, ser, ó Pai, a cada dia mais assertivos naquilo que nós estamos executando. Porque sabemos que a nossa vida, Pai, a nossa vida é para adorar o Teu nome. A nossa vida, Pai, é separada para a adoração ao Senhor. E por isso, Senhor, nós queremos que todas as coisas que nós vamos fazer sejam, Pai, direcionadas para esse fim. O fim de que o Teu nome seja exaltado. Pai Celestial, nessa manhã aqui, uma unção do Teu Espírito Santo seja derramada sobre a nossa vida, Pai. Amém. Que o Senhor quebre todo jugo, Senhor. Sim. Que o Senhor quebre, meu Pai, todo o gelo dos corações. Que o Senhor, Pai, Sim. possa vir com uma palavra, Senhor, poderosa sobre as nossas vidas. Porque a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra é poderosa. A Tua palavra é poderosa para transformar. A Tua palavra é poderosa para libertar. A Tua palavra é poderosa, Senhor. Nós cremos na Tua palavra. A Tua palavra não contém, Senhor, a Bíblia não contém a palavra de Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus. É verdade. E nós vemos os Seus ensinamentos, Pai, e aprendemos com eles a cada dia e queremos, Pai, aplicar na nossa vida. Porque uma vida sem aplicação da Tua palavra é uma vida de conhecimento e que não passa por transformação. Mas nós queremos ser transformados pela Tua graça através do conhecimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos permitir passar por processos com o Senhor, Pai. Processos de crescimento em Ti, Pai. Ciclos que vão nos levar a outros níveis no reino do Espírito, para que possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Fala aos nossos corações, para que nós possamos dar mais um passo na direção certa, passos seguros na direção certa, passos firmes na direção certa, e assim nós sabemos que vamos com vida nessa terra. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, porque muitas vezes a nossa visão é tão limitada, Pai. É tão curta, Senhor, que nós não conseguimos enxergar o todo, tudo aquilo que o Senhor já está proporcionando para nossas vidas, Pai, ou através das nossas vidas. Portanto, Senhor, que nós possamos ter condições de enxergar tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, tudo aquilo que o Senhor já conquistou nas regiões celestiais por nós, Pai. Nós não merecíamos, mas a graça do Senhor nos alcançou, e a graça é o favor que nós não merecemos, e por causa da graça, nós temos acesso a todas essas coisas, Pai. Tudo que nós necessitamos, Senhor, tudo que nós precisamos, mas, Senhor, a Tua palavra também nos fala que não é tudo, não é somente o que nós necessitamos, mas muito mais além do que pedimos ou pensamos, é o que o Senhor tem reservado para nós, Pai. Ah, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Tudo já está pronto, tudo já está revelado, Pai. E nós não precisamos, Senhor, de coisas novas para viver o novo do Senhor. Nós só precisamos, Senhor, de uma atitude, de um posicionamento. Nós só precisamos de um passo a mais para viver, Pai, coisas novas e grandes no Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude, nos encoraje, nos dê forças, Pai, que possamos vencer primeiramente a nós mesmos, as nossas limitações, aquilo que quer nos paralisar, ó Pai, que está dentro de nós, mas que possamos ter condições de vencer todos os nossos inimigos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra fala que em Ti nós somos mais do que vencedores. E por isso, Senhor,
verdade nessa manhã e queremos ter preparado para nós. Senhor, talvez aqui nessa manhã existam pessoas que estão passando por problemas tão graves, Pai, por problemas e dificuldades tão grandes, Senhor, que nós não conseguimos mensurar, mas, Pai, o Senhor conhece a cada um e a cada coração, e o Senhor sabe do que necessitamos. Que o Senhor possa acalmar os corações nessa manhã, que a nossa alma seja aquietada pelo Teu poder, e que o Teu Espírito Santo, Pai, possa ministrar aos nossos corações, Pai, porque nós sabemos que o Senhor ministra, e quando estamos em quietude, quando estamos, Senhor, no descanso do Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Pai, eu oro por todos aqueles que não conseguiram vir hoje, todos aqueles que não conseguiram chegar, Pai Celestial. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor alcance esses corações. Que o Senhor alcance os corações, Pai, das pessoas que estão trabalhando, das pessoas que não se sentiram bem nessa manhã, e até mesmo das pessoas que estão, Senhor, em uma viagem. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor guarde, que o Senhor, ó Pai, proteja, que o Senhor, ó Deus, ministre, porque não é, Senhor, necessário que alguém esteja com o microfone falando para que o Senhor ministre aos nossos corações. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor alcance a cada um de nós, conforme o Senhor quiser, Pai, conforme a vontade, Pai, através do meio que o Senhor quiser nos alcançar. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, nos trazer para perto essa manhã, Pai. E mesmo estando fisicamente longe, Pai, nós possamos, Senhor, ouvir o ecoar das Tuas palavras e, Senhor, poder, ó Deus, ter o coração aberto para receber essas palavras no nosso coração. Nós oramos assim, Pai, e nós queremos, Senhor, declarar que nós somos submissos a Ti, Senhor. Declarar que o nosso corpo está submisso à nossa alma. A nossa alma está submissa ao nosso espírito. E o nosso espírito está submisso ao Espírito de Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor fale conosco nessa manhã. Usa a minha vida, Senhor, para falar aos nossos corações. Assim como o Senhor falou, Pai, durante toda essa madrugada ao meu coração, Pai. Que o Senhor fale a cada um dos meus irmãos nessa manhã. Amém. Que o Senhor fale a cada um dos corações. Que o Senhor encontre corações humildes, corações quebrantados e corações com boas intenções nessa manhã. Que queiram, Senhor, realmente algo novo. Que queiram realmente viver, Pai, vida nova. Que queiram realmente dar um passo segundo a obediência que temos ao Senhor. Nós oramos, Pai, e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo Deus e Pai que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. É o Pai que nos abençoa. E Ele enviou Cristo, o Seu Filho unigênito, para que nós pudéssemos desfrutar de que estão na cruz do Calvário por nós. Ele em nós, para que nós pudéssemos ter acesso a todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E como nós sempre falamos, está tudo preparado, está tudo pronto. Nós precisamos então receber a bênção? Não. Quando Deus ele olha para Abraão, ele fala, "Sê tu uma bênção." Nós precisamos ser uma bênção. E o que é ser uma bênção? Ser uma bênção é o querer a cada dia mais a santificação, querer a cada dia mais crescer na presença de Deus, e a cada dia mais crescendo na presença de Deus, eu vou me posicionando para ter acesso a todas essas bênçãos que Jesus já conquistou. Mas o foco da palavra nessa manhã, aquilo que o Senhor quer nos trazer, ele está na importância da família. Queridos, lá em Romanos, capítulo 8, verso 17 e 18, nos diz assim: "E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada." O Senhor Jesus, Ele conquistou na cruz do Calvário tudo que nós necessitamos para viver uma vida abundante hoje. E João capítulo 1, verso 12 diz que a todos quantos o aceitaram,
foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, o verso 17 de Romanos 8 diz: então, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Uma vez dito isso, nós entendemos que nós temos acesso a todas as bênçãos necessárias para vivermos uma vida abundante nessa terra. O que nós fazemos é abrir mão das bênçãos espirituais. Nós abrimos mão. O povo no deserto recebia o maná, o alimento, todos os dias. E eles ainda assim não estavam contentes. E nós hoje temos acesso ao Pai através de Jesus. Podemos ter a revelação todos os dias na nossa vida. E nós abrimos mão. Por quê? E como abrimos mão? Falta de posicionamento. Falta de uma vida de entrega, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de meditação, uma vida aos pés do Senhor, uma vida de santificação, uma vida de entendimento daquilo que o Senhor quer para nós, e primeiro em nós, e depois através de nós. Mas o Senhor, Ele nos quer chamar a atenção nessa manhã para algo que é primazia do reino de Deus, que é a família. E Ele coloca a família em uma prateleira de destaque no reino do Espírito. A família foi criada nos céus. A família foi criada nos céus. E para nós vivermos tudo que o Senhor planejou para uma família viver nessa terra, nós precisamos acessar esses lugares. Nós precisamos acessar o lugar onde Cristo já armazenou, se podemos dizer assim, todas as bênçãos que necessitamos para viver vida abundante na nossa casa, na nossa família. Então, o que a gente vive do portão para fora da nossa casa não pode ser diferente daquilo que nós vivemos do portão para dentro. O que nós vivemos do portão para fora precisa ser resultado daquilo que nós estamos construindo dentro da nossa casa. Porque, infelizmente, muitos e muitos cristãos, crentes, conhecedores da palavra de Deus, que andam com Deus, que conhecem o Senhor, que vivem uma vida de experiências com o Senhor, muitos vestem máscaras. E as máscaras precisam cair. Queridos, as máscaras precisam cair. Nós não podemos ser duas pessoas diferentes, uma dentro e uma fora de casa. Eu me lembro que a minha avó, quando às vezes eu saía com a minha avó encontrava alguém conhecido, e esse conhecido, direto acontecia isso. Ô, dona Leontina, nossa, que saudade do Zico, né? O Zico era meu avô. Que saudade do Zico. Nossa, ele era tão bom, né? Minha avó. Aí a gente saía, ela falava, bom para os outros. Para mim ele nunca foi bom. Dentro de casa ele nunca foi bom. Então, esse exemplo é um exemplo a não ser seguido. Pessoas que são boas do portão para fora, amorosas do portão para fora, que cumprem o papel do portão para fora, mas do portão para dentro, são pessoas totalmente diferentes. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Nós precisamos transbordar fora aquilo que nós vivemos dentro. Nós precisamos expressar fora aquilo que nós construímos dentro da nossa casa. Minhas conquistas precisam ser um extrato do que eu vivo dentro da minha casa. Por quê? Porque a construção de algo sólido dentro da minha casa me dará autoridade para conquistar algo fora dela. É nítido quando nós conversamos com alguém que está falando algo que vive.
Vocês percebem, todos nós percebemos. Quando a pessoa está falando algo que realmente ela vive. Mas também é nítido quando a pessoa está falando algo que ela não vive. A autoridade no reino do Espírito é diferente. Aquela que não vive e só fala, ela fica no campo superficial do conhecimento e ela não transmite autoridade. Ela não precisa falar. Nós percebemos. Então, nós precisamos pegar esse tipo de exemplo e não seguir esse tipo de exemplo, mas seguir a palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor. Quando o Senhor fala, "Se tu uma bênção", tudo começa dentro da nossa casa. Tudo começa dentro da nossa casa. Uma das frases que eu mais falei até hoje foi: não faz sentido eu ser uma pessoa dentro de casa e vir pregar uma outra coisa ou algo que eu não vivo. Não faz sentido. Por quê? Porque isso não gera transformação na vida das pessoas. Eu posso ser uma pessoa dentro de casa e vir pregar uma coisa totalmente diferente aqui. Muitas e muitas pessoas vão receber essa palavra e vão levar consigo, mas não vai gerar transformação na vida das pessoas, porque nós não estamos falando de conhecimento, mas estamos falando de reino do Espírito, mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele é regido por autoridade. Autoridade. Então nós precisamos entender que tudo aquilo que é gerado na verdade gera autoridade. O transbordar na vida das pessoas precisa ser sobre uma plataforma chamada verdade. Porque se eu falo algo, dou um aconselhamento para a dona Beth, eu não posso falar daquilo que eu não vivo, porque aquilo que eu não vivo não transmite autoridade e vai entrar num ouvido e sair pelo outro, e ela não vai receber aquilo que eu estou falando. A questão é que nem sempre essa autoridade vai gerar transformação na vida do outro por falta de autoridade. Mas muitas vezes o outro também não quer. Sabe aquela questão? Eu estou orando por fulano, estou orando por fulano, estou orando por fulano. Mas o fulano não quer. Então a oração, ela precisa ser mudada, a estratégia precisa ser mudada. E aí a gente vai começar a entender no Senhor como trabalhar na vida de determinados corações. Mas essa autoridade, ela, na vida das pessoas que querem transformação, na vida das pessoas que querem realmente viver algo novo, na vida das pessoas que querem se posicionar nesse tempo, ela só vai ser eficaz, ou só vai existir autoridade, se aquele que está falando, ou se aquele que está ministrando ao coração, tiver autoridade sobre a verdade que vive. Não adianta eu vir falar de educação de filhos se eu educo meus filhos de qualquer jeito. Por quê? Porque há transferência. Há transferência. Aquilo que eu vivo é transferido para a vida de outras pessoas. A família foi criada no céu. A família foi criada no céu. Foi criada por Deus. E o que é criado no céu, só o céu pode dar resposta. O que foi criado no céu, só o céu pode dar resposta. Não adianta eu querer resolver um assunto de algo que foi criado no céu com teorias terrenas. Eu não vou ter condições de resolver algo que foi criado no céu com teorias criadas por homens, mas eu vou ter que ir aonde está a explicação de todas as coisas, para que eu possa entender como resolver determinados assuntos e problemas dentro daquilo que foi criado no céu, porque o que foi criado no céu, só o céu tem resposta. É assim que nós vamos resolver as questões dentro da nossa casa.
com respostas vindas do alto, com respostas vindas do céu, com direções dadas pelo próprio Deus, através do seu Espírito Santo, para que nós possamos ter estratégias. Não é na força do nosso braço. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se não for o Senhor. Por quê? Porque a família, a casa, foi criada no céu. E só quem criou é que pode edificar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É inútil acordar cedo, chegar tarde. Nós vamos comer o pão de dores. Não tem resultado eficaz. Não tem resultado eficaz. Nós precisamos entender que todas as coisas já foram feitas, já está tudo pronto, já está tudo preparado, e nosso posicionamento de andar sobre verdades através do conhecimento da palavra vão nos levar a acessar e nos apropriarmos de todas essas coisas, a começar pela nossa casa. Amém. O que é criado no céu, só o céu pode explicar, só o céu pode responder. A importância da família. A família é um instrumento de Deus nessa terra. Quantas vezes nós já ouvimos aquela frase: famílias fortes formam igrejas fortes. Igrejas fortes formam sociedades fortes. A terra sofre, o mundo sofre, a humanidade sofre por falta de um posicionamento da igreja. Mas a igreja sofre por falta de um posicionamento das famílias. A igreja sofre porque famílias não estão sendo estruturadas na palavra. A igreja sofre porque famílias estão querendo viver da maneira que querem. E não tem problema, pode viver da maneira, a gente pode viver da maneira que a gente quiser, mas o Senhor nos dá instruções de como viver uma vida abundante dentro da nossa casa. Por que que nós abrimos mão daquilo que vem do céu para a nossa vida? Precisamos entender, buscar os recursos, buscar as explicações, buscar as respostas, buscar aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da sua palavra em relação à família. Porque cada um de nós tem uma realidade. Cada um de nós vive uma realidade diferente. O Senhor sonhou e idealizou a família, mas todos nós vivemos realidades diferentes. E o que o Senhor tem para a minha vida? E o que o Senhor tem para a sua vida? Só o Senhor pode responder. Como que eu vou conduzir a minha casa? Como que eu vou conduzir a minha família? Como que eu vou tratar a minha esposa? Como eu vou tratar o meu marido? Como eu vou tratar os meus filhos? Como eu vou tratar os meus pais? Como o Senhor quer que eu me relacione? É Ele quem responde. É a palavra que responde. É a palavra de Deus que tem resposta para todas essas coisas. Nós temos que entender que o Senhor nos requer um posicionamento dentro da nossa casa, para que a igreja fora seja forte e transforme o ambiente do lado de fora. A família foi criada antes da igreja. Por isso que o nosso primeiro ministério é a nossa casa. O nosso primeiro ministério é a nossa casa. E a minha oração é: Senhor, se eu não estiver vivendo o que o Senhor sonhou para eu viver dentro da minha casa, feche essas portas, porque não faz sentido. Não faz. Nós estamos aqui obedecendo ao chamado do Senhor. Mas o chamado do Senhor precisa começar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Todos nós, sem exceção,
temos um chamado. Todos nós, sem exceção, temos um ministério. Mas o nosso primeiro ministério é a nossa casa. É o nosso lar. É lá que todas as coisas acontecem. A palavra de Deus fala: seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Não adianta nós queremos ganhar o mundo se aquilo que é essencial, que é a nossa casa, não estiver estruturado. Não adianta. Nós não vamos ganhar nada, nós só vamos nos perder. E aí pode ser tarde demais. Portanto, tudo começa dentro da nossa casa. Tudo começa dentro da nossa casa. O Senhor, Ele tem um interesse grande pelas famílias. Amém. O Senhor tem um interesse grande pelas famílias. Não é pouco. Não é pouco. Quantos são os testemunhos de pessoas que... eu tenho um amigo, inclusive, que uma vez ele veio falar comigo. Nossa, cara, eu quero casar, eu preciso casar, mas eu não tenho recursos, não tenho condições. E eu falei para ele: marca a data. Marca a data. Isso eu falei para ele, mas foram várias e várias vezes que eu já falei isso. Marca a data, que os recursos vão ser providenciados pelo próprio Deus. E ele foi, marcou a data, e depois ele veio dar o testemunho. Está lá casado, já tem uma filha. O Senhor tem um enorme interesse pela família. Por isso, você que aqui está nessa manhã, se você está vivendo uma realidade que não é a realidade do céu na sua casa, não é difícil você mudar essa situação. Não é difícil você mudar essa situação. Algumas coisas vão ser necessárias. A começar pelo orgulho. E o orgulho precisa ser quebrado. Porque quando o orgulho é quebrado, nós abrimos mão de ter razão. E nós amamos. Seja no seu relacionamento conjugal ou não. Seja no seu relacionamento com seus pais. Seja no relacionamento com seus filhos. Nós precisamos ser humildes. E aprender com as crianças. Lembra? As crianças... a facilidade que tem de superar traumas de relacionamento, aprendamos com as crianças. E assim nós vamos conseguir avançar. Porque famílias estão vivendo, como se diz aí fora, um pé de guerra. E isso é triste. Porque não é isso que o Senhor sonhou quando Ele criou a família. Não foi isso que o Senhor sonhou quando Ele criou a família no céu. E aquilo que o Senhor sonha para a família nos dias de hoje, ou que Ele sempre sonhou para as famílias, é a paz e a harmonia dentro do lar. Deus protege a família. Hebreus capítulo 11, verso 7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Deus protege a família. Deus protege a família. Deus não quer, não permite que a família, na verdade Ele não quer que a família seja destruída. E se nós corrermos para Deus, ao invés de corrermos para os recursos terrenos, nós vamos ter sucesso na reconstrução e na restituição da nossa família. Se nós corrermos para Deus, ao invés de corrermos para outros lugares, outros especialistas, outras pessoas, nós vamos ter sucesso na restauração da nossa casa.
Por quê? Porque o Senhor quer reestruturar e quer reorganizar e quer fortalecer as nossas famílias. Amém. Ele quer restaurar a sua casa. Ele quer restaurar a sua família. O Senhor protege. O Senhor não vai permitir que ataques malignos destruam a sua casa, uma vez que você tem a vontade, o desejo, a disposição de restaurar a sua casa e a sua família. Mas pastor, eu quero restaurar, mas a minha esposa não quer. Então você vai primeiro olhar para si, orar ao Senhor e esperar com paciência no Senhor, porque Ele vai restaurar todas as coisas. Porque começa primeiro em nós. Primeiro em nós. Não existe um só sequer que não precise ser liberto. Eu preciso de libertação todos os dias. E todos nós precisamos de libertação todos os dias. E se nós queremos e entendemos isso, nós vamos viver dias que nós não sonhamos viver nessa terra. O Senhor quer restaurar todas as coisas. Deus protege a família. Mas Deus também prospera a família. Deus prospera a família. 1 Crônicas, capítulo 13, versos 12 ao 14, diz assim, ó. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo, como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. O que vai prosperar a família é a presença de Deus. É a presença de Deus. Nós não podemos abrir mão da presença de Deus dentro da nossa casa. Porque as nossas atitudes muitas vezes expulsam a presença de Deus de dentro da nossa casa. O Senhor quer fazer habitação no nosso lar e muitas vezes nós estamos fechando as portas para o Senhor. E o Senhor é cavalheiro. Ele não vai arrombar a porta. Ele vai bater e vai pedir permissão para entrar. Mas muitas vezes nós estamos com as nossas atitudes, com as nossas palavras. A palavra de Deus fala para nós não proferirmos palavras torpes. Com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos gestos, com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, porque o Senhor sonda o nosso coração. Ele nos conhece. Nós estamos expulsando a presença do Senhor de dentro da nossa casa. E Obed-edom, ele levou a arca para dentro da sua casa. A arca representava a presença de Deus. E durante esses 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, filho de Jedutum, eles foram prósperos. A casa e tudo quanto eles tinham prosperou, avançou. Por isso, se há algo que é indispensável para que nossa família seja próspera, e prosperidade é eu crescer naquilo que tenho, mas crescer também naquilo que sou, não fala só de bens materiais, mas de tudo quanto eu vivo, de tudo quanto eu sou, de tudo quanto eu tenho. Se a presença de Deus está, tenha certeza absoluta que você vai ter uma família próspera. É a presença de Deus que faz isso. E as sirianas concordam. É a presença de Deus que faz a casa prosperar. Mas se eu sou crente, eu vou na igreja. Como que a minha casa não prospera? Ser crente e ir na igreja não fala nada. O que fala é o que nós vivemos dentro da nossa casa. O que fala é como nós estamos considerando a presença de Deus dentro da nossa casa. Se eu estou proferindo palavras de baixo calão,
Se eu estou falando coisas que não testificam da presença do Senhor, a presença do Senhor não está em mim. E assim eu não vou viver prosperidade dentro do meu lar. Pelo contrário, eu começo a regredir. E tudo que estava indo bem parece que está indo mal agora. Tudo que estava prosperando parece que voltou. Tudo que estava indo de vento em pouco parece que começou a minguar, a regredir, a não dar mais certo. Nós precisamos invocar o nome do Senhor e fazer questão de que a presença dele esteja na nossa casa. Não é eu clamar a Deus pela manhã e ter atitudes que não testificam de Deus durante o dia, mas é eu clamar a Deus pela manhã e viver a adoração 24 horas do meu dia. A adoração é que vai atrair a presença de Deus. Amém. É a adoração que vai atrair a presença de Deus. Adoração não consiste em pegar um violão e ficar tocando músicas, ou mesmo sem violão, lavando louça, eu ficar cantando músicas para o Senhor. Isso também é adoração, mas a adoração vai além disso. A adoração é um estilo de vida que nós adotamos e vivemos todos os dias, testificando daquele que vive em nós, porque não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém. E assim, se Cristo vive em mim, como eu vou ter atitudes que não testificam dele que vive em mim? A presença do Senhor é fundamental para que sejamos prósperos. A presença do Senhor. Não expulse a presença do Senhor da sua casa. Pelo contrário, atraia a presença do Senhor para dentro da sua casa. Atraia. Deus prospera a família, mas também Deus salva a família. Deus protege, Deus prospera, mas também Deus salva a família. Êxodo 12:3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Quando o Senhor instituiu a Páscoa, uma das orientações foi que as famílias pegassem um cordeiro que fosse perfeito, que não tivesse manchas, que não tivesse feridas, que não tivesse quebraduras nos seus ossos, um cordeiro perfeito. E então matasse aquele cordeiro e fizesse tudo aquilo que o Senhor orientou. Depois vocês podem ler. Assariam o cordeiro, e ele teria que ser comido na sua totalidade. Mas muitas vezes a casa era pequena demais do cordeiro, e ia sobrar cordeiro. Então o que eles tinham que fazer? Convidar outra casa para juntos poderem comer aquele cordeiro. E uma frase que nós usamos na encenação de Páscoa foi que a casa pode ser pequena por cordeiro, mas o cordeiro nunca vai ser pequeno para a casa. A casa pode ser pequena por cordeiro, mas o cordeiro sempre vai ser suficiente para toda a nossa casa. Amém. Para toda a nossa casa, o cordeiro é suficiente. Porque eles mataram um cordeiro perfeito e passaram o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas. E por isso o anjo da morte, o próprio Deus, passou e não matou os primogênitos dessas casas. Mas um dia, um cordeiro perfeito fez um sacrifício definitivo. E ele se entregou por mim e por você. E o sangue foi derramado. Então, nós não somos mais condenados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Por causa do sacrifício de Cristo, então, nós temos a salvação. Sim. Nós temos a vida eterna. Amém. Por causa do sacrifício de Cristo, nós temos acesso ao Pai. Amém. E a todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém. Deus salva a família.
E Deus, a salvação é individual, sim, claro. Claro, a salvação é individual. Mas quando Deus ele nos dá orientações de que Ele salva a família, nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos que o Senhor tem interesse em salvar a casa toda. Por causa do posicionamento de um, a casa toda pode ser salva. Por causa do posicionamento de um, a casa toda pode ser salva. Eu preciso ter a atitude de aceitar a Cristo, entender o sacrifício, crer com o coração, confessar com a boca, para que eu tenha acesso a essa salvação. E os meus que ainda não foram salvos, podem ser salvos através de um posicionamento meu. Os seus que ainda não foram salvos, podem ser salvos através do seu posicionamento. E mais uma vez, não é o ir à igreja que vai salvar. Não é o ser crente que vai salvar. Mas são atitudes verdadeiras dentro da sua casa que vão salvar. Atitudes verdadeiras dentro da sua casa que vão salvar. Porque se trata de mundo espiritual. E tudo que você faz lá dentro, ninguém precisa ver para entender que o mundo espiritual está olhando e está se movimentando conforme o nosso posicionamento dentro da nossa casa. Portanto, se eu me posiciono como o homem que o Senhor me chamou para ser, isso vai ecoar no mundo espiritual e vai alcançar outras vidas e outras pessoas. Se eu me posiciono para ser o pai que o Senhor me chamou para ser, isso eu posso transbordar na vida de outros pais e ajudar outros pais a educar os seus filhos. Se eu sou o marido que o Senhor me chamou para ser, é isso que vai transbordar na vida de outras pessoas. Mesmo que eu não fale nada. Mas eu só preciso viver as verdades da palavra. Se eu estou sendo filho para os meus pais, o filho que o Senhor quer que eu seja, então essa verdade, ela é legítima na minha vida. E é isso que eu vou poder transbordar na vida de outros filhos que ainda não obedecem seus pais. Como eu vou falar de obediência se eu não sou obediente? Como eu vou cobrar algo das minhas filhas se eu não vivo algo que eu estou cobrando? Como eu vou instruí-las no caminho? E quando a palavra fala, instrua a criança no caminho que deve seguir. Não é eu apontar o caminho, mas eu ir junto no caminho. No caminho. Andar junto. Faça o que eu falo e não faça o que eu faço, não funciona. Porque as crianças, elas seguem o exemplo. E digo mais, o mundo espiritual também segue o exemplo. Se nós não formos exemplo, nós não teremos pessoas que vão seguir o nosso exemplo. Mas se nós formos exemplo, se nós vivermos verdades dentro da nossa casa, muitas e muitas pessoas também vão ser alcançadas por aquilo que nós vivemos. Teve uma semana que eu não consegui ir para o secreto. Uma semana inteira. E isso, quando eu falo, me rasga. Porque nós sabemos que as maiores revelações do Senhor são no secreto. É como se eu tivesse perdido uma semana da minha vida. E realmente perdi. Mas eu não consegui. Por vários motivos. E quando no final de semana eu chego aqui, não foram uma nem duas pessoas, mas 3 ou mais falaram que essa semana eu não consegui ir para o meu secreto. Essa semana eu não consegui ir para o meu secreto. O Senhor já estava falando comigo. Tudo que eu vivo dentro da minha casa é o que a igreja vai viver. Porque foi para isso que Ele nos chamou. Foi para isso que Ele nos chamou. Vocês acham que eu escolhi estar aqui? Eu não escolhi.
Aqueles que conhecem a história sabem. Mas se o Senhor me chamou, eu disse: eis-me aqui, Senhor. Usa-me conforme o Senhor quiser. Então eu preciso estar disponível para fazer aquilo que Ele me manda fazer. Disposto a fazer aquilo que Ele pede para eu fazer. E com coragem para obedecer às suas ordens. Muitas vezes não é fácil obedecer às ordens do Senhor. Mas é necessário para que a gente possa viver a boa, agradável e perfeita vontade dEle. E quando eu falo, vocês acham que foi eu que escolhi estar aqui? Não estou reclamando não, tá? Eu dou glórias a Deus, porque quando a gente vive o propósito, o nosso espírito é pleno. Como eu estava falando ontem, né, Marcelo? Nós nunca seremos satisfeitos. Nós estaremos contentes com aquilo que nós estamos vivendo. Mas satisfeitos não, porque o Senhor, Ele pode nos derramar muito mais daquilo que nós imaginamos. E se eu estou satisfeito, tá bom. Cessou. Mas se eu não estiver satisfeito, Ele vai derramar ainda mais. O que nós não podemos ser é descontentes. Porque o descontentamento nos leva à murmuração. Mas temos que ser contentes. E lembrarmos das palavras de Paulo a Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Amém. Uma vez um pregador, um pastor estava pregando lá em Araras, e ele foi contar um testemunho, e ele falou, e tinha um rapaz que tudo que você falava, ele falava aleluia. Tudo era aleluia. E aí o pastor contando que ele estava numa obra e uma madeira, não sei, uma parte da estrutura caiu na cabeça dele. E caiu na minha cabeça o rapaz, aleluia! E aí o pastor, na hora o pastor virou assim: tudo dá graças, né, irmão? Tudo dá graças. Então é isso. Em tudo dá graças. Sejam coisas boas ou ruins, as coisas ruins são ruins aos nossos olhos. Se nós estamos no Senhor, são processos na nossa vida. Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então as coisas ruins aos nossos olhos são ferramentas e matéria-prima que o Senhor vai usar para cumprir um propósito maior na nossa vida. E nós possamos ter esse entendimento. Esse entendimento para que assim nós possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Deus protege a família, Deus prospera a família e Deus salva a família. Amém. A família é nosso primeiro ministério. O pastor Josué Gonçalves sempre fala: nenhum sucesso lá fora compensa ou justifica o fracasso de uma família. Às vezes nós estamos buscando coisas lá fora para poder colocar para dentro, mas não estamos percebendo que lá dentro tem alguém morrendo. Assim como Jairo, o principal das sinagogas. Jairo era um pastorzão famoso. E estava sempre na igreja, e lá orientando, dando aconselhamento, atendendo, pregando. Jairo era o principal das sinagogas. Mas um dia ele vai atrás de Jesus e ele fala: Senhor, a minha filha está doente, minha filha está morrendo. Jesus vai até lá. No meio do caminho ele só deixa sair poder, né, para a mulher do fluxo de sangue ser curada. Continua, chega lá, ressuscita a filha de Jairo. E aí muitas vezes é isso que acontece. Nós estamos tendo sucesso fora, mas os nossos estão morrendo dentro de casa. Nós precisamos valorizar o que é eterno. A única coisa que tem valor eterno são pessoas. A única coisa que tem valor eterno não é uma coisa. São pessoas. E são as pessoas que nós precisamos valorizar. A começar pela nossa casa.
Quanto tempo a gente gasta conversando com amigos? E quanto tempo a gente gasta conversando com a nossa família? Quanto tempo a gente gasta numa rede social? E quanto tempo a gente gasta conversando com as pessoas que moram conosco? Quanto tempo a gente gasta dando atenção para um cliente? E quanto tempo a gente gasta dando atenção para as pessoas dentro de casa? Nós não temos mais paciência para conversar. Nós não queremos mais conversar com as pessoas de dentro de casa. É lógico que eu estou generalizando, nem todo mundo é assim. Mas isso tem acontecido muito. E o Senhor nos chama a atenção hoje. Olha para dentro de casa. Olha para dentro de casa. Nós fomos fazer uma visita para Simone e o Ricardo. Fomos orar com eles. E aí, ela estava no comecinho da gravidez, Simone. E aí a gente acabou de orar, a gente tomou um suco, né, Ricardo? Você volta lá, né, cara? E tal, a gente estava saindo, o Ricardo falou, pastor, domingo eu estou lá, hein? Eu falei, você não pareça lá, hein? Por quê? Porque é um momento delicado, a preocupação precisa ser para dentro de casa. E nós fomos ensinados que nós temos que estar na igreja, né, Ricardo? Temos que estar na igreja. Não, porque tem que estar na igreja, porque tem que estar na igreja. Não que nós não tenhamos que estar. Mas nós precisamos entender que é, em primeiro lugar, a nossa casa, a nossa família. Sabemos que todo domingo de manhã nós temos o culto. Não vai deixar para ir no shopping domingo de manhã. Não é disso que eu estou falando. Mas quando tem uma urgência, uma necessidade de cuidarmos dos nossos, e temos uma decisão para tomar, e agora, vou na igreja ou fico com a minha esposa que não está bem? Eu fico com a minha esposa. Eu fico com as minhas filhas. Então que nós possamos ter essa consciência de que tudo começa dentro da nossa casa. E tudo que nós vivemos dentro da nossa casa precisam ser verdades que vamos viver fora. Porque senão nós não teremos autoridade para viver o Evangelho. E o Evangelho é servir. O Evangelho não diz respeito a nós, mas é tudo sobre Ele. E quando nós temos a consciência de que somos chamados para servir, nós precisamos estar prontos para servir. Transformados para transformar, libertos para libertar, restaurados para restaurar, curados para curar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Pai, obrigado por essa palavra nessa manhã. Sim. Obrigado por esse culto tão lindo e abençoado que o Senhor nos deu, Pai. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor é fiel. A Tua palavra, Senhor, ela é poderosa. A Tua palavra é verdade. A Tua palavra é uma bênção para as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Que nós possamos debruçar na Tua palavra, entender a Tua palavra e, muito mais que isso, viver a Tua palavra todos os dias da nossa vida. Amém. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a estar no lugar chamado secreto. Nos ajude, Senhor, a Te buscar todos os dias. Nos ajude a adotar um estilo de vida de adoradores. Nos ajude, Pai, a ser bons mordomos na nossa casa, cuidar bem dos nossos entes queridos. Nos ajude, Senhor, a fazer com que Teu nome seja glorificado. Nos ajude, Pai, a não expulsar a Tua presença do nosso lar. Nos ajude, Pai, a ter autogoverno, autodomínio, domínio próprio, para que nós não venhamos a falar aquilo que não devemos falar, ou até mesmo pensar ou sentir, Pai. Oh, Senhor, nos ajude. O que mais nós precisamos, o que nós mais precisamos é da Tua ajuda. Porque sozinhos nós não conseguimos fazer nada, e a Tua graça nos capacita. A Tua graça nos basta. Porque é ela que nos capacita, e nós precisamos da Tua graça sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, que as nossas casas, Pai, sejam transformadas pelo poder do Teu amor. Que as nossas casas sejam restauradas para a glória do Teu nome. Que as nossas casas sejam, Pai, lugares que vão viver novas realidades no reino do Espírito.
e que possamos viver, Pai, um novo ar, uma nova harmonia, uma nova atmosfera dentro do nosso lar, Pai. Nós oramos em nome de Jesus por famílias restauradas. Amém. Oramos em nome de Jesus por homens e mulheres posicionados e reposicionados nesse tempo para honrarem o Teu nome. Famílias reposicionadas para acessarem todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, Pai. Nós oramos, Pai, e agradecemos ao Senhor por tão grande bênção nessa manhã. Muito obrigado, Senhor. A salvação nessa manhã. Amém. Somos todos salvos pela graça, mediante a nossa fé. Mas o Senhor quer transformar a nossa realidade. Abençoe. Salva-nos de nós mesmos, Pai. Salva-nos do orgulho que há em nós. Livra-nos, ó Pai, de todo o laço do passarinheiro, de toda peste perniciosa. Livra-nos, Pai, das armadilhas do maligno. E nos coloca, Pai, em lugares de reconhecimento de que só o Senhor é Deus. De que só o Senhor é Deus. Que a santidade seja uma verdade em nós. Que a santificação seja um processo na nossa vida. E que a adoração seja o nosso estilo de vida. Nós oramos, Pai, por famílias restauradas. Nós oramos por uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja que te busca, uma igreja que não cessa, Pai, de encontrar, Pai, as revelações do Senhor no reino do Espírito. Eu oro por essa igreja, Pai. Uma igreja forte, que é fortalecida nas casas, mas que, quando estão reunidas, estão no mesmo propósito, num único objetivo, com unidade, para assim atingir a Tua vontade e cumprir o nosso papel como igreja nessa terra. Oramos assim e te agradecemos por essa palavra em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Abençoe. Continue com seus olhos fechados. Eu quero chamar você que entendeu a palavra nessa manhã. Eu não vou te chamar aqui na frente. Pode ficar tranquilo. Você entendeu a palavra nessa manhã. E você reconhece que precisa de um posicionamento. Você reconhece que nos últimos dias você tem feito coisas que talvez tenham expulsado a presença de Deus de dentro da sua casa. Talvez você é crente há tanto tempo que muitas vezes essas questões passam despercebidas por você. Você entende que você errou. Você entende que você falhou. E nessa manhã você precisa de uma restauração no seu coração para que assim o seu lar seja restaurado. Você que quer receber essa oração, fique em pé e eu vou orar por você. Isso, fique em pé. Enquanto a igreja intercede. Pai, em nome de Jesus, aqui estão, Senhor, essas pessoas que entenderam a Tua palavra nessa manhã. Todos nós entendemos, Pai, mas essas 3 almas, Pai, 3 servas do Senhor, 3 filhas amadas e perdoadas pelo Senhor através de Jesus, reconhecem que precisam de um reposicionamento dentro de casa. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa honrar essa atitude nessa manhã, Pai. Que o Senhor honre essa atitude que elas estão tendo diante da Tua presença, Pai. E confessando não com a boca, mas com a mente, o coração, de que precisam se reposicionar. Em nome de Jesus, a minha oração, Pai, não é para que elas reconheçam, porque isso já foi feito, mas a minha oração é para que o Senhor dê forças a elas. Dê estratégias, dê direção, dê entendimento da Tua palavra, dê, Pai, aquilo que elas necessitam para um novo posicionamento, sabendo que elas podem salvar a sua casa, sabendo que elas podem salvar o seu lar, em nome de Jesus, a começar em nós, que nós possamos, ó Pai, ter esse reposicionamento, essa nova atitude, para que assim, através de nós e na nossa atitude, possamos restaurar toda a nossa casa. Assim seja feito na vida, Senhor, dessas nossas irmãs, tão queridas e amadas. Que o Senhor, Pai, faça delas
vitoriosas para a glória do teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja. Amém. O Rafa vai orar pela Gabi, aniversário dela, o marido vai abençoar a vida dela. Obrigado, viu? Glória a Deus, Pai. Obrigado, Pai, por esse dia, Pai. Amém. Obrigado especial pela palavra que foi ministrada nos corações, Senhor. Amém. Que essa palavra tenha alcançado, Pai, que ela gere movimento, que ela gere posicionamento das famílias, das pessoas aqui, Pai. Para que as famílias possam ser geridas pelo Teu coração, Senhor. Para que as famílias possam ser guiadas pela Tua palavra, Pai, pela Tua vontade, Pai, e não pela nossa, Senhor. Em especial, Pai, eu peço nesse dia, Pai, para a gente comemorar o aniversário da Dona Cida, Pai, que é uma pessoa querida pela igreja, Pai, que é uma pessoa que está sendo na sua presença, Pai. O Senhor conhece o coração dela, Pai. Abençoe. Traga inspiração, Pai. Traga o amor, Pai, no coração dela. Amém. Que ela possa inspirar com esse amor muitas vidas, como eu tenho certeza que ela já o fez, Pai. Que ela continue caminhando, que ela continue sendo exemplo na Tua palavra, Pai. Que ela possa ser bênção na vida da igreja, na bênção dos seus familiares, nas pessoas que ela encontra, Pai. Traga saúde, Pai, traga cura na vida, Pai, não só física, mas na vida espiritual, Pai, pois Tu conheces o coração dela, Pai. Esteja com ela todos os dias da sua vida, Pai, e que ela tenha muitos dias aqui na terra, junto da Tua presença, Senhor. Peço, Senhor, Pai, também pela vida da minha esposa, da minha Abençoe. também fez aniversário essa semana, Senhor. Abençoe. Que ela seja abençoada, Pai, por Ti, que ela seja guiada por Ti, Pai. Que ela seja a dona lá de casa, Pai, que ela possa educar as nossas filhas, Pai, que ela possa trazer carinho, amor, uma boa referência para as nossas filhas crescerem na Tua palavra, andarem no Teu caminho, Pai, desde pequenas, Pai, junto dela, Pai. Que ela possa ser a esposa amada, Pai, que eu possa ser, Pai, transfiro a mim essa responsabilidade, que ela possa ser a esposa amada, Pai, que ela possa ser honrada por mim, Pai, porque ela merece. Ela é Tua filha amada aqui na terra e ela merece tudo isso, Pai. Graças à Tua presença na vida dela, Senhor. Amém. Continue amando, Pai, continue transbordando através da vida dela, Senhor. Amém. Que ela seja luz na vida não só da nossa família, mas de muitas pessoas ainda nessa terra. Sim, Agora, agradeço em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Amém. Ô, glória! Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada, Senhor, porque o nosso país é um país livre, onde a gente pode se reunir na Tua presença, a gente pode falar do Senhor livremente. Amém. A gente pode, em comunhão, Senhor, adorar ao Senhor. Isso é tão bom. Senhor, nos entregue nessa semana a grandeza disso. Senhor, testifique no nosso espírito, a cada um de nós que estamos aqui, a grandeza da liberdade de poder Te servir. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa usar essa liberdade para proclamar o Teu Evangelho por onde a gente passar. Por onde a gente passar, Senhor, que os nossos comportamentos, as nossas atitudes, a nossa movimentação, a forma que a gente conversa com as pessoas, que a gente trata os nossos filhos. Senhor, a pessoa que está lá no caixa do mercado, na farmácia, não importa onde a gente passar, que a glória do Senhor possa ser manifestada através das nossas vidas. Amém. Nos ajuda, Pai. Vai tirando de nós tudo aquilo que não provém do Senhor. Sim, Jesus. Senhor, nos ajuda, Senhor, a termos a coragem, a ousadia, a força, para realmente, Senhor, enxergarmos tudo que há de mal em nós e que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos convencer a cada dia, a gente possa dar essa liberdade de mudança, a começar em mim, Pai. A começar em mim, que a gente possa viver essa transformação genuína e verdadeira todos os dias. Amém. E que a gente possa aproveitar dessa liberdade para exaltarmos juntos ao Senhor, para fazermos a diferença. Que a autoridade da igreja, Senhor, ela possa ser resgatada em sua integralidade nessa cidade, para que nós possamos fazer a diferença por onde passarmos, Pai. Em nome de Jesus. Cuida de todos nós durante toda essa semana, que seja uma semana cheia da presença do Senhor, que seja uma semana, Senhor, de boas notícias, que seja uma semana de aprendizado. Entrega alegria, Senhor, que caia por terra todo desânimo, que a alegria do Senhor seja a nossa força, Pai, porque a Tua palavra fala que nós somos mais que vitoriosos por meio do Senhor. Amém. E que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Que a nossa força seja o Senhor todos os dias.
nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. O pastor estava pregando, então ele começou a falar sobre família. Começou a dar orientações às famílias e falar como que tinha que ser. E a mulher dele, o pastor, a mulher dele gritou do lado de baixo: eu quero esse homem lá em casa. Então que nós possamos viver as verdades do Senhor dentro da nossa casa. Amém. Amém? Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações, a comunhão e a amizade do Espírito Santo seja com todos aqui presentes, hoje e para sempre. Amém.